feel your light, baby. I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long. Please come by. I'll fly with you.
Boa noite a todos. Hoje estamos aqui, eu e o Christian, tá? O Christian faz parte da minha equipe que é responsável pela parte de consultoria na área de cloud. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre as vantagens de você implantar cloud numa empresa e apresentar também alguns players de sucesso, né? Então, basicamente seria isso. Peço para que o Christian se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Christian, trabalho com cloud já desde 2014, com foco em nuvens públicas, AWS, Azure, Google, e agora começando a trabalhar com Oracle. Então, a gente está aí para tentar explicar um pouco para vocês como é que isso funciona, né? Mostrar um pouco os painéis, assim, obviamente, numa live como a nossa aqui, o objetivo não é entrar no Tecniquez, e sim a gente mostrar para vocês o que tem de recursos, né? Basicamente, hoje, nós vamos buscar ter uma conversa legal com vocês. Estamos inaugurando uma nova plataforma de transmissão, tá? Que a partir de hoje todas as lives passam a ser disponibilizadas pelo Instagram, também, além das redes sociais, que seria o Facebook e o YouTube. Então você pode aproveitar isso, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sucesso da sua empresa em nossas mãos. Tá, basicamente, como que funciona hoje um pouco o cloud, tá? Algumas pessoas elas têm uma pequena mentalidade que acha que cloud não é o futuro. É algo que mais ou menos assim vai atrapalhar o negócio da sua empresa. Mas na verdade o cloud, ele é uma estrutura que você tem hoje, basicamente baseada em nuvem. Como que acontece? Você pega, tem a sua estrutura atual, você migra para a nuvem, passa a ter ela como base principal para a sua empresa, do seu CRM, seu ERP, seu banco de dados. Tudo basicamente isso, né? E até indo um pouco além, Christian? tem alguns mitos aí que até hoje em dia a gente já consegue, já tem cases, né, dentro do nosso portfólio de clientes que nem os arquivos mais a empresa guarda dentro de casa. Né? Os arquivos já estão na nuvem, com essa questão de home office, da pandemia, fazer isso de maneira forçada, a gente já pegou alguns cases de migrar o servidor de arquivos dentro da empresa para cloud e com isso reduzir praticamente zero infraestrutura dentro da empresa. Né? Totalmente zero, obviamente, é um pouco difícil, mas não é impossível. Muitos. Hoje, basicamente, o pessoal tem uma pequeno medo que acaba gerando muito custo extra para a empresa. Só que, na verdade, não é o custo, é a praticidade. Se você analisar o custo que você vai ter hoje para manter um data center, como por exemplo, você vai precisar de um bom link de internet, você vai precisar de servidores, toda a parte de segurança, tudo. Hoje a nuvem ela te provém tudo isso e muito mais um pouco ainda. Por isso que é um baita negócio para as empresas hoje. Quando você verificar que tudo vai estar seguro, você não precisa se preocupar mais com nada. Vai ter uma manutenção, tá horário, vai ter uma falta de energia. Nada disso mais vai ser preocupado.
preocupação para ti na sua empresa, para o TI. Ah, mas eu vou perder o meu emprego. Não, você não vai. Você vai simplesmente mudar a forma de gerenciar a sua estrutura. Alguns pontos hoje, quando você analisa uma estrutura de cloud, você precisa verificar se ela vai ser escalável, se ela vai ter uma praticidade para adaptação. A sua equipe hoje, ela está preparada para isso? Né? Então, que nem o Christian, ele já trabalhou em algumas empresas, tem alguns cases de sucesso também com a AWS e tudo. Pode complementar também um pouco. Isso é uma quebra de paradigma, né, Nelcir? No momento que você sai de dentro de casa, e aí sair de dentro de casa, a gente pode falar, inclusive, de sair de data centers colocados, como, né, enfim, não vou citar nomes de provedores desse tipo aqui no Brasil, mas e você passa por um ambiente em nuvem, fica tudo mais fácil e fica mais rápido de você provisionar as soluções. Né? Eu preciso de um servidor para o meu time de desenvolvimento fazer um teste. Ok, eu não preciso contratar, esperar 30 dias, chegar, formatar a máquina, instalar o sistema operacional, colocar na internet, publicar. Não, você faz isso em minutos. Né? Você coloca um sistema no ar em minutos. Então, e aí, com as facilidades de containerização, a coisa vai muito além, né? Aí a gente pode falar em escalabilidade, mas é um assunto bem extenso, dá para ir longe com isso. Realmente, a escalabilidade de uma estrutura em nuvem, ela é muito prática. Hoje você com simplesmente um clique, você já tem uma máquina de 1.5 teras de RAM, se você quiser. Tá? Por exemplo, a adaptação, ela é muito prática. Se você pegar hoje a parte de uma migração, que nem, por exemplo, um banco de dados da Oracle, você migra em questão de cliques. Você analisar, hoje você precisa de uma baita máquina, por exemplo, para manter um SAP, um SAP, por exemplo. Só que você acabar utilizando a nuvem, você não precisa ter essa baita máquina. Você ajusta ela pro que você precisa. Eu preciso de 15 GB de RAM. Você ajusta. O seu custo ele vai ser sobre isso. Você não precisa ter que adquirir na sua empresa hoje. Por isso que ela é muito prática a adaptação, tá? As equipes. Quando você prepara, qual que é a maior dificuldade para a adaptação de uma equipe? Hoje você precisa ter treinamento. Não adianta você querer ter uma equipe top se você não tiver o treinamento da sua equipe. Muitos gerentes, um caso que eu já tive em algumas empresas que eu trabalhei, eles evitavam muito você fazer manutenção da infraestrutura, atualização da sua infraestrutura, porque eles não estavam preparados. Eles diziam assim, para que a gente vai mexer no time que está ganhando? Você mexe, realmente, para melhorar. Tá? Então, hoje, baseado em estrutura em cloud, você tem uma praticidade que você não tinha antes, tá? Quando você fala dos benefícios, o primeiro deles é a praticidade. O segundo seria a cobrança. O terceiro que você tem os contratos conforme você precisa, conforme a sua necessidade. Tá? O que seria, por exemplo, você ter toda essa praticidade? Você simplesmente num toque, você conseguir fazer algo que você nunca pode imaginar. Eu vou ter uma baita máquina por uma questão de tempo. Eu tô com minha loja virtual. Um exemplo disso. Agora tá bombando na pandemia. De ter a sua loja
Perfeito. Só que você tem aquele horário de pico. O maior número de acessos é entre o meio-dia às 3 horas. Neste horário, você precisa ter uma estrutura maior. Se você tivesse estrutura local, você não vai conseguir escalar ela em questão rapidamente. Isso seria um dos benefícios. Você vai conseguir ajustar a sua estrutura em nuvem com a sua necessidade. Nesse caso, o custo é baixíssimo, porque você vai pagar. Eu ia falar, pode complementar, Cristian. De casa, fica bem difícil tu escalar isso sem tu gastar um monte de dinheiro comprando um monte de máquina. Na cloud você escala isso, no exemplo que você falou do meio-dia, das 11 ao meio-dia, você escala isso das 11 ao meio-dia e a cobrança vai ser em cima de 1 hora de uso. Né? Você não precisa investir um dinheiro que você vai recuperar em 5 anos, provavelmente, né, você paga ali pelo tempo que você está usando. Né? E voltando um pouquinho ali, né, a questão do banco de dados, você falou para rodar 1 hora com SAP, você não precisa nem de servidor para rodar um banco de dados. Você pode simplesmente dizer para a cloud, eu quero um banco de dados. E eu quero que ele cresça conforme... O seu áudio está travando, Christian. Está travando? Agora melhorou. Tá. Então é isso, a questão do benefício é a escala, que você pode escalar infinitamente, e a cobrança que é feita em cima de hora de uso, né? Você não tem investimento de capex nisso. É tudo como serviço. E hoje em dia também, quando você fala de contratos, por exemplo, na parte de cloud, você não vai fazer aqueles contratos gigantescos, você vai fazer o contrato pelo tempo que você precisa. Normalmente os players, eles têm aquele contrato temporário. Ou você faz por um tempo de uso, usa da modalidade pré-pago, ou você usa numa outra modalidade, onde que você consegue uma tarifa um pouquinho menor, só que daí você tem um tempo de permanência. Normalmente esse tempo varia de acordo com o player, mas é de 1 ano, 2 anos. Aproximadamente isso, tá? Por isso que a praticidade hoje é muito, muito, muito grande. Nós vamos comentar um pouquinho também sobre alguns players. Que nem, isso fica mais a experiência um pouco do Christian, para ele comentar sobre a experiência dele com a AWS, com o Azure, com o Oracle. Eu vou comentar um pouco sobre a TechSecret, que ela está com isso também, que é a minha marca. Tá? Sinta-se à vontade. Não, na verdade, Nilcir, eu não sei se eu posso compartilhar a tela aqui. Pode sim. Então, só demonstrando um pouco aqui. Aqui eu tenho 2 painéis, tá? Um da AWS e um da Oracle, tá? O do Azure eu fico devendo. Cada um tem as suas particularidades, tá? Mas por baixo é toda a sistemática é toda a mesma, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, por exemplo, a gente falou de criar uma máquina, né? A gente pode vir aqui. Aí eu preciso de uma máquina Linux com sistema operacional tal. Em vez de eu ter que passar isso para um time, isso aqui eu estou mostrando do jeito difícil de fazer, tá, pessoal? Tem um jeito bem mais simples de ser feito, por scripts, enfim, você consegue automatizar isso num nível muito maior.
Na AWS você consegue emular, inclusive, sistemas macOS, se você é desenvolvedor de aplicativos para Apple, por exemplo, para iPhone, você pode testar eles alugando máquinas Apple, você não precisa mais comprar um Mac com um preço absurdo, né? Então, assim, só para demonstrar para vocês aqui o quão rápido é a gente subir uma máquina. Eu vou subir uma máquina pequena, tá, bem simples. Aqui a gente não é, como a live é pequena, a gente não vai entrar nos detalhes de rede e tudo mais que precisa. Mas é simples assim. Né? Nossa, aqui são as regras de firewall da máquina, que você não precisa se preocupar nem com o firewall na máquina, a nuvem cuida disso para você. Né? Você, obviamente, tem que setar as regras corretamente, liberar só o que a sua aplicação precisa, fazer testes de estresse nas suas aplicações, né, para garantir a segurança, para ver se não tem se não tem alguma coisa maliciosa exposta no seu código, alguma vulnerabilidade, né, e ela está pronta aqui. Né, aqui toda a conexão é sempre feita por par de chaves, né? Você não sobe, você pode subir máquinas com usuário e senha, mas o recomendado é sempre usar por par de chaves, né? Já vou mostrar isso aqui na Oracle também, é o mesmo sistema. Então, a gente vem aqui. Esse AWS Linux que eu subi aqui, ele é um fork do CentOS, tá? Então, ele é bem... os mesmos comandos que você usa no Linux CentOS, você usa aqui. Então, aqui a máquina já está subindo, já temos um IP público para ela, que esse aqui é dinâmico, né? Se eu desligar e ligar a máquina, ela pega outro. Tem o IP interno da minha subrede aqui que eu criei, poderia segmentar em aplicação, em rede de banco de dados. Eu posso segmentar como se eu tivesse um switch gerenciável aqui dentro, né, com máquinas que são expostas para a internet, com máquinas que não são. E mesmo máquinas que são de aplicação, que estão na mesma subnet, você pode configurar elas de maneira que elas não se falem. Né? Então, a máquina já está rodando. Então, se eu vier aqui na máquina ela já está no ar. É só pegar o meu par de chaves e conectar nela pelo IP público e está funcionando. E na Oracle é a mesma coisa. Vem aqui e provisiona uma máquina do jeito que você quiser. Né? Você dá um nome, então já tem, obviamente, uma subnet preparada para isso aqui. O par de chaves que eu tenho que escolher. Obviamente, isso aqui vai ser uma máquina de teste, então não vou baixar ela. Não vou nem pegar a chave, não precisa. Aqui eu vou deixar as configurações, eu posso escolher aqui. As imagens que eu posso usar. Aqui não está aparecendo. A Oracle tem um conceito um pouco diferente. Você trabalha com compartimentos aqui dentro, que são isolamentos lógicos. Né? Então, pode estar acontecendo alguma estabilidade aqui na Oracle, não está me deixando mostrar, porque eu já tenho algumas instâncias criadas aqui, não estou conseguindo apresentar. Mas o conceito é basicamente o mesmo. Né? Você cria a máquina, escolhe as regras de firewall, se ela vai ter IP público ou não, e você manda criar. E aí, em questão de minutos, você tem uma máquina provisionada. E no Azure não é diferente. No GCP também é a mesma, a lógica é sempre a mesma. Então, é uma demonstração exatamente bem simples, assim, só para que vocês vejam o quanto é rápido a gente subir recursos na nuvem. Né? E assim como eu preciso de uma máquina, eu posso subir 10 aqui. Eu posso vir na hora de criar minha máquina, por exemplo, eu posso dizer aqui que eu quero 10 instâncias dessas. Ó, eu posso vir aqui e subir 10 máquinas de uma vez só, por exemplo. Ou 100 máquinas de uma vez só. Né? Então,
basicamente, assim, a um nível, para poder mostrar rapidamente para vocês, seria isso. Questão de serviços, eu vou mostrar só o da Amazon, mas tudo isso aqui que vocês estão vendo nesse menu aqui são serviços que a Amazon oferece. Então, tem desde estações de trabalho virtual, tem questões de IoT, tem blockchain, para quem mexe com criptomoedas sabe o que é isso aqui. Eu posso alugar um satélite dentro da Amazon, se eu quiser. E aí tem questões para análise de dados, então tem bastante coisa aqui que dá para explorar, e aí cada caso é um caso. Aí é questão de analisar e ver o que se adapta melhor ao seu negócio. Né? Dependendo, uma simples máquina resolve o seu problema, ou pode ser que, no caso, você precise de alguma coisa mais escalável. Tipo, eu tenho uma loja virtual, e sempre sofro na Black Friday, e aí você precisa de uma solução, de repente, mais escalável. Né? E só para terminar, assim como eu crio uma máquina aqui, é extremamente simples para mim, né? Simplesmente simples no ambiente de cloud, nós virmos aqui e apagarmos a máquina. Eu só fui dar uma olhada que a Amazon tem um sistema de proteção que você pode dizer para proteger a máquina contra exclusão acidental. E aí você pode vir aqui, posso rebootar, posso parar, ou eu quero terminar essa máquina. Eu já fez o que eu queria, não quero mais ela. Pronto. Já deu aqui em cima a mensagem, terminou a instância. Vai dar a atualização aqui, a máquina vai estar desligando, porque ela estava ligada, e daqui a pouco ela some do meu painel. E como eu disse, a mesma questão se aplica aqui na Oracle, é tudo igual, né? Só obviamente a interface é diferente, muda algumas particularidades que cada nuvem tem a sua. Né? Se a gente falar de Azure, as soluções da Microsoft rodam muito melhor no Azure, né? Os bancos de dados do Oracle com certeza vão rodar muito melhor na cloud da Oracle, né? Até porque eles conhecem a solução e criaram uma estrutura para suportar as suas soluções lá dentro. E o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Né, de uma maneira bem sucinta, bem rápida, mas vamos dar para vocês verem como é fácil criar e destruir recursos dentro de um ambiente cloud. Eu vou apresentar para vocês um pouco como que é o ambiente, tá, de cloud da TechSwift um pouco, tá? Aqui o ambiente. Essa aqui é uma área que cliente que adquire o serviço para usar recursos. Por exemplo, eu quero vender máquinas virtuais, eu quero vender recursos. Ele adquire através e ele tem acesso a esse painel aqui. O que acontece? Ele tem algumas funções. Pode colocar uma ISO personalizada, muito prático. Pode criar novos usuários. Para ele criar uma instância também muito simples. Escolhe o tipo de virtualização, o sistema que ele quer. Em questão de segundos, já levanta a máquina. Vamos levantar uma aqui bem rapidinho. Já, lembrando que já tem todo o suporte IPv6, tá? Começo ao fim. Largura de banda, o cliente pode escolher se ele quer interface barra 100 ou barra 1000.
Vamos lá. Está criando a máquina. A gente consegue acompanhar. Está em 40% do processo. Tudo. A exclusão também. Dá para colocar um DNS reverso. Todas as funções, tá? Esse basicamente é o painel de Cloud, tá? Aproveitando isso, vamos responder a pergunta do Glauco Mor. Em relação ao armazenamento na nuvem, qual segurança devemos utilizar para evitar ataque e roubo de informações? Glauco, lembramos que nenhuma informação ela é 100% segura. O mais utilizável e recomendado é você usar criptografia e chaves para fazer a conexão entre a sua máquina e a estrutura de armazenamento em cloud, o SAS, o NAS, as storage. A melhor coisa mesmo é usar chaves de segurança e criptografar os dados. Deseja complementar, Christian? Não, é basicamente isso, é que depende do tipo de informação, né? Se você quer arquivos, se vamos falar de arquivos, né, esses sistemas de armazenamento em cloud já tem criptografia em trânsito, que é, ou seja, o arquivo, quando ele transita da sua máquina para o servidor, ele já está criptografado, e você tem a opção de ter a criptografia em REST, que é a informação estar criptografada no disco do servidor também. Né? Lembrando que, mesmo que em sistemas cloud, como vamos usar o exemplo do mais comum, esse do Google Drive, se você pegar um ransomware na sua máquina e ele criptografar os seus dados, ele vai alterar todo o seu Google Drive, porque a sua máquina está conectada direto nele. Tem mecanismos de proteção, um bom antivírus na máquina, enfim, então, se é esse tipo de informação que nós estamos falando, né? Se for arquivo, você criptografar o disco do servidor, enfim, tem uma série de mecanismos que dá para se utilizar. E sempre ter backup, né? Independente de estar na cloud, é sempre bom ter backup. Que nem tem o velho ditado que diz assim: quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem a chance de ter um. Por isso que é importante sempre você ter esse backup, mesmo sendo uma estrutura em cloud. Algumas coisas que nesse ano aqui, eu estou planejando algumas novidades que vai ser apresentado em algumas lives, por exemplo. Uma delas são lives mensais ou quinzenais, sempre trazendo algum player do mercado com alguma novidade para vocês, tá? Uma outra novidade que a partir desta live, Seu estão me áudio está ouvindo? cortando, meu senhor. Seu áudio está Alô? cortando, meu senhor.
Oi, voltamos. Deu uma queda de conexão. Não uso o GL, tá, galera? Uso o Airline. Detalhe, tá? Voltando ao que estava comentando, uma das grandes novidades para esse ano vai ser que você vai poder gerar certificados para ser apresentado na instituição de ensino. Vai ser uma delas. A outra, que não estava falando anteriormente, que vai ser das lives mensais ou semanais. Tudo vai depender. Outra também a possibilidade de ter patrocinadores a preço quase gratuito. E também que nós podemos atender vocês através dos recursos com consultoria especializada em cloud, tanto na estrutura própria, como estrutura de terceiros, como a AWS, Azure, Oracle e outras através do Christian. Alguns dos serviços que são ofertados por nós, tá? Recursos em cloud, que eu falei anteriormente. Servidores dedicados e VPS. Tem uma coisa importantíssima aqui. Eu não vejo nenhuma empresa, ou se tiver, são poucas que oferecem servidores com 10 gigas de link de internet, 1.5 tera de memória RAM e 40 tera de armazenamentos. Tá? Quem conseguir, consegue adquirir em estrutura própria isso, tá? Um outro serviço que a gente tem é hospedagem de sites e a consultoria especializada em cloud, que daí fica a cargo do Christian. Basicamente, a nossa live seria isso de hoje. Tá? Se o Christian quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Não, acho só agradecer, né, Ciro, aí a presença de todos, o tempo disponibilizado para nós aí, para nos assistir e ver essa mini aula de cloud, de como é fácil a gente subir, destruir recursos, né, a praticidade que a cloud nos traz e nos colocar à disposição de vocês aí, qualquer necessidade, qualquer dúvida aí, entre em contato, né, vocês tem o contato do Neuciro, se for alguma questão de cloud, o Neuciro me passa e a gente esclarece para vocês. No mais, eu agradecer, muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado a todos, tá? A próxima live está marcada para dia 5 do mês 4, 5 do próximo mês, aonde vai ser falado sobre os impactos da LGPD em provedores regionais. E é muito interessante que você participe disso. Estão todos convidados. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, boa noite, pessoal.